discussão passada eu falei sobre o milênio, o período milenial, o reino pacífico do príncipe da paz, Jesus, e falei quem participará do milênio. Eu citei a igreja, glorificada, os ressuscitados, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Citei os sobreviventes da grande tribulação, ou melhor dizendo, falei sobre os salvos no período da grande tribulação, os remanescentes Israel ou israelitas, mas também há outro grupo que também fará parte, que participará do milênio, que será os restantes dos povos que sobrarem da grande tribulação em número bem reduzido, face às grandes catástrofes que se desabarão ou desabarão sobre o mundo dos ímpios, certo? E as pessoas que nascerem durante o milênio, estes se aliarão, se organizarão como nações alinhadas de acordo com a nova ordem divina, regida pelo príncipe da paz, Jesus. Será um reinado em que Cristo regerá as nações com vara de ferro. E isso não significa poder militar, como as duas pernas de ferro de Daniel, que simbolizava o Império Romano. Não. Aqui é um método inquebrável de governo. Jesus reinará as nações com vara de ferro. Isso é falado a respeito do próprio Cristo em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, e a respeito da igreja também, que ingressarão no milênio, principalmente a igreja de Filadélfia, que recebe uma das igrejas da Ásia Menor, das 7 igrejas da Ásia Menor, recebe também a promessa de reger as nações com vara de ferro, certo? Então, mas eu disse que falaria sobre o que era o milênio, quem participaria do milênio e o mais importante, qual o propósito do milênio. Então, Deus ele não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito, certo? Que de acordo com a sua soberana vontade, de acordo com os seus propósitos soberanos. Então, primeiro propósito, Cristo enfim reinará, cumprindo profecias com relação ao Messias, certo? Por exemplo, Isaías capítulo 9, a partir do versículo 6, fala, a partir do versículo 1 fala do reinado do príncipe da paz. E Isaías capítulo 11, Cristo reinará para renovar ou restaurar todas as coisas. Enfim, a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, de Daniel capítulo 2, versículo 44 a seguir, enfim ele reinará. Enfim, essa pedra que é Cristo, que vai destruir aquele 10 dedos simbólico dos pés daquela estátua colossal que Nabucodonosor teve, aquela visão, porque Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua, de todos os reinos, começando pela Babilônia até o último império, que será o império do reino, ou o reinado do anticristo. Começando pela Babilônia, a cabeça de ouro, não vou falar pormenorizadamente cada reino, passando pela Medo-Persa, os braços e os peitos de prata, descendo mais pelos ventres de bronze, mais abaixo as duas pernas de ferro, o continente, ou melhor dizendo, o Império Romano, o de bronze, os ventres de bronze simbolizava o Império Grego, o greco-macedônico de Alexandre o Grande, passando depois para o Império Romano, dos Césares, as duas pernas de ferro, e dentro deste império, a Bíblia diz que surgirão no fim dos dias 10 reinos, ou 10 nações, ou uma confederação, ou uma união de nações que se unirá dentro do antigo Império Romano restaurado, que é sob o comando do anticristo. Enfim, nos dias de Daniel diz no capítulo 44, no versículo 44 do capítulo 2 de Daniel, que nos dias destes reis, aqueles 10 reinos
aqueles 10 reinos que de Daniel capítulo 2, versículo 44, é o mesmo de Daniel 7, 24, e o mesmo reino de Apocalipse capítulo 13, versículo 1 a seguir, e de Apocalipse capítulo 17, versículo 3. São os mesmos, são as confederações, ou a confederação de reinos que se unirão no fim dos dias dentro do antigo Império Romano. Hoje ela é conhecida como a União Europeia, que já tem um parlamento e uma moeda única, o euro. Nos últimos dias, estas nações se confederarão ou se unirão dentro do antigo Império Romano, como eu falei, e será os 10 dedos da estátua colossal da visão de Nabucodonosor. Aí a visão de Daniel, ou a interpretação de Daniel foi: nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será destruído e não passará a outro povo. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. Esta pedra que destruiu os pés, esmiuçou tudo que restaram dos reinos, e ele mesmo subsistirá para sempre. Jesus, ele é a pedra. Então, enfim, Jesus vai reinar, cumprindo as profecias de restauração de todas as coisas. Ele vai restaurar o homem, ele vai restaurar a natureza, certo? Como era antes da queda, antes do pecado entrar no mundo. Jesus restaurará todas as coisas. Quando falo de todas as coisas, é que é todas as coisas. O segundo propósito do milênio será devolver ou restaurar o domínio do homem, como era antes da queda. Há um propósito no milênio, certo? Então, Paulo diz que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, 26, Paulo diz que convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E no versículo 26, Paulo diz que o último inimigo de ser subjugado por ele é a morte. Salmo 110 disse uma profecia messiânica, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Então, há um propósito da parte de Deus. Há um propósito para o milênio. E o segundo propósito, como eu falei, é a restauração, ou restaurar, ou renovar o domínio do homem. O homem perdeu, quando o pecado entrou no mundo, o homem perdeu o domínio, perdeu a autoridade. E desde já o homem vive sobre os efeitos nefastos do rompimento, ou da ruptura, da comunhão com o Criador. Então Jesus vai restaurar mais uma vez o domínio do homem. Salmo de número 8, a partir do versículo 5, encerra essa ideia. Diz que Deus dará o domínio mais uma vez ao homem. Restaurará a autoridade, o domínio do homem mais uma vez. O terceiro propósito do milênio, são vários propósitos, mas eu citei só esses três. O terceiro propósito é testar os seres humanos. Por quê? Apocalipse capítulo 20, versículo 3 e versículo 7 diz que Satanás será preso. Qual é o objetivo da prisão de Satanás? Certo? E depois da soltura do mesmo. Se Satanás será preso no início do milênio e depois ele será solto no fim do milênio. Então há um propósito. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz que depois convém ou é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, qual é o propósito nisto aí? Provar as nações que passaram por um período glorioso de conhecimento, de justiça, de paz. Um período de 1000 anos. Um período nunca visto, sem precedentes na história. De Jesus vai restaurar todas as coisas. E os seres humanos vão presenciar isso, vão ter experiência. Então é preciso que os homens sejam testados na sua fé. Porque Deus, ele só aceita os vencedores, não os vencidos. É necessário passar pelo teste. Isso nós voltamos lá para o Éden. O pecado lá do Éden não era necessário. Não era necessário. Existia uma possibilidade, mas não uma necessidade. Então, depois do milênio, Satanás vai seduzir as nações e vai conseguir.
diz que o número será como a areia do mar, que não pode contar, sobre a largura da terra. E ele invertirá a sua última investida, vamos dizer assim, contra Deus, contra os santos, mas será destruído. E a Bíblia diz: Satanás, que os enganava, que os seduzia, será lançado no lago de fogo, onde já está, onde já se encontra a besta, o falso profeta. E Apocalipse capítulo 20, nós vamos falar lá na frente sobre o juízo final, dando continuidade a este estudo sobre escatologia. E como eu falei, um humilde estudo, não é um exaustivo estudo sobre escatologia, mas um humilde, reduzido ou resumido estudo, correto? Então pelo menos são esses 3 propósitos, porque hoje existem muitas doutrinas aí errôneas. A Nova Era, por exemplo, diz que se Satanás é mau, então por que Deus o criou? Então parece que os homens diz que o problema do pecado é quem criou, não é o mal, não é Satanás, mas quem criou Satanás. Então por que Deus criou então Satanás? Então no período milenial haverá esta ausência de Satanás, certo? E mesmo assim os seres humanos não vão aprender a mentalidade, a mente do homem, a carnalidade do homem vai prevalecer. E Satanás conseguirá mais uma vez induzir ou seduzir, porque esse é o papel dele, seduzir as nações, certo? Assim como ele conseguiu enganar o homem lá no Éden, ele vai conseguir de novo enganar os homens depois do milênio, depois de eles passarem por um tempo, uma nova estação, um tempo de glória, de alegria, de restauração, de conhecimento, de paz nunca vista em toda a terra, como era antes da queda. Mesmo assim, ele vai conseguir enganar as nações. Então, Deus vai testar os homens, ele vai impingir ou vai colocar esta prova nos seres humanos. Por isso, a prisão de Satanás. Um dos motivos da prisão de Satanás é esta. Às vezes as pessoas pensam: por que a prisão e depois a soltura? Interessante isso. Se ele prendeu, por que soltou depois? Então há um propósito nisso aí. Pelo menos eu citei esses 3 propósitos, certo? Resumido, mas existe mais propósito, mas eu resumi esses 3 propósitos do milênio. Nos próximos vídeos falaremos sobre o juízo final e o perfeito estado eterno. Vamos resumir esses 2 temas, tá bom? Vocês que estão me acompanhando nessa playlist, continuem me acompanhando, né, nesse estudo maravilhoso sobre escatologia.